Grupo Mundial de Comunicação apresenta Ayrton de Assis, Mohamed Ortiz, Luiz Gustavo e Ed Queiroz em Os Desinformados. Os Desinformados. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Mundial de Comunicação. Muito boa noite! Chegamos, senhoras e senhores, os Desinformados! Viola FM. Muito bem, nessa noite linda de quarta-feira, hoje dia 10/11 de 2021, estamos começando o nosso segundo programa dessa primeira temporada aqui na Rádio Viola FM 91.7 e também para o Facebook, né? Estamos lá no Facebook, Grupo Mundial de Comunicação. Todo mundo que está acompanhando a gente aí pode comentar aí embaixo, que com certeza a gente vai falar para vocês, responder vocês, tanto no ar quanto também no chat, tá bom, gente? Sem problema nenhum, pode comentar à vontade. Uma informação muito importante, o nosso site, grupomundial.com.br, está temporariamente fora do ar, que está passando por alguns ajustes, mas daqui a pouco ele volta, tá? Mas também estamos ao vivo em todas as plataformas de streaming. Vou cumprimentar os meus amigos de bancada, os meus confrades que estão essa noite aqui conosco, e temos um que está em Curitiba, que é chique. Ele é chique, ele está lá com Chuvitiba. Tá em Chuvitiba. Inclusive, sabe o que foi que ele falou? Que tá 15 graus lá. Doido pra que ele traga então tá quente pra cá. Lá é menos, né? Tá quente? Deve tá quente lá se tá 15 graus, né? Porque diz que lá é frio, né? É frio demais, mano. Deve tá chovendo lá. Falando nisso, tua voz tá tão bonita, ô... Ah, é? O que você tá tomando? Acho que é pra combinar com o meu look. Boa noite, Mohamed. Boa noite, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite, Arthur, que tá lá em Curitiba. Vamos. Boa noite a todos aí, o Mohamed, o Luiz, o meu querido amigo Ed, a toda a nossa audiência aí também. E já quero avisar que você já começou me quebrando as pernas, porque eu já tinha preparado que eu ia falar igual o José Maria Trindade, que fala direto de Curitiba, 15 graus, você já me quebrou no meio. Ah, não tem problema não tem problema. Para todos que estão nos acompanhando, vocês podem participar, como eu já falei, pelo Facebook e também pelo WhatsApp da Viola FM, né? Lembrando que pode mandar texto, tá? Áudio a gente não tá podendo colocar no ar. Até porque a gente não sabe o que vai sair no áudio, né? Daí vai que sai um xingamento, né? Pra gente. Mas não, porque a gente é gente boa. A gente é gente fina. Gente fina. Fora que nosso público é selecionado, né? Ah, com certeza. Audiência. Inclusive, agradecendo também a audiência que temos tido, né? Uma boa repercussão tanto no rádio, né? Quanto na internet. Então, durante a semana, vocês que nos seguem, nos veem no Grupo Mundial de Comunicação no Facebook, você acompanha os picotes do ao vivo, né? Então, nós temos aqui várias situações de falas que a gente coloca no ar, os picotes. Então, vídeos de 1 minuto, de 2 minutos, né? E vocês aí vão acompanhando o que fazemos, falamos, nos nossos programas. Não é verdade, Mohamed? Vocês vão ficar informados, mas vão gastar um pouco menos tempo, porque a gente vai selecionar pequenos trechos, né, com falas e assuntos mais importantes, impactantes, para que vocês consigam aí aproveitar os minutinhos do dia de vocês para nos acompanhar também. Sim. Já começo mandando um abraço para o Ayrton Pai e a Clarice, que está acompanhando a gente, né, desde a primeira edição, desde a primeira estreia, na verdade, desde a primeira estreia não, desde o programa de estreia e agora o segundo programa. Então, alguém tem algum abraço, alguma coisa para falar no iniciozinho? Vou começar. Um abraço aí para minha excelentíssima esposa que tá assistindo aí. Tá acompanhando Natana, nós? Tá acompanhando. Olha aí. Eu quero mandar um recado aqui pro Luciano Lima, que ele veio aqui, falou boa noite a todos, principalmente
para o Mohamed, eleitor do Boulos. Me tira dessa, Luciano. Me tira dessa, cara. Daqui a pouco vão achar que eu vou estar saindo invadindo aí os empreendimentos na cidade. Não. Deus é mais, já estamos começando com fogo partido. Imagina só cobrar aluguel do empreendimento dos outros, que é assim que o Boulos trabalha, né? O pessoal do PSOL. Também, tá, não, ele vai ocupar a rádio que vai dormir aqui hoje. Invadir também. Vamos começar com o primeiro assunto dessa noite. Hoje nós temos vários assuntos a tratar, né? E é importante também dizer que a participação de vocês é muito importante para nós. Importante na mesma frase, justamente para deixar bem forte essas questões. Luiz, você que está nos acompanhando... Arthur, você que está nos acompanhando de Curitiba, além do frio, o que é que tem de bom por aí que você está fazendo? Olha, aqui foi muito bom de aproveitar uns dias aqui para fazer companhia para minha mãezinha, que fazia acho que quase um mês que eu não a via. Aproveitei para ver uns tios que estão por aqui também. E aí a gente aproveita para não perder a viagem e vai vendo se consegue resolver alguma questão, encontrar alguma notícia mais quente, né? Coisas assim. Correr atrás de fontes. E com certeza poucas pessoas sabem, né, que você começou nessas questões políticas muito cedo também, né, Arthur? Eu na verdade eu comecei a me interessar pela parte teórica dessa política toda e perto de 2007, quando eu ingressei na faculdade. Mas em 2015 que eu fui entender de fato a malícia toda da política, né? E que eu acabei me envolvendo com movimentos de rua ou movimento popular, que a esquerda sequestrou esse termo, né? Foi em 2018, com o movimento conservadorismo estudantil, e daí passei a produzir alguns artigos e quando vi estava no meio desse bolo louco todo aí. Sim. Falando em bolo todo, vamos começar com a nossa primeira pauta de hoje, já que você tocou nessas questões de bolo, né? Gente, vocês acreditam que a gente vai falar sobre um filme que, segundo o UOL, já alcançou o filme mais assistido pelos brasileiros no início da pandemia. Marighella, é isso mesmo, é assim que pronuncia, né? Isso, Marighella. Pronto. Então... esse filme, ele conta a história de um grupo de jovens guerrilheiros, né? Então, ele, de certa forma, o Marighella, ele tenta divulgar sua luta contra a ditadura para o povo. Mas a censura desacredita a revolução, né? Então, na prática, o filme é uma vitrine das práticas comunistas disfarçadas de movimento democrático, ou estamos falando de um filme que de fato é justo com a história, né? Só situando os nossos ouvintes, é um filme que está aí rodando na internet e tal, e já entrou no debate político por todo o Brasil. Vamos começar com o Luiz. Bom, primeiro de tudo, eu não assisti o filme, mas eu conheço um pouco da história, né, do terrorista, que esse é o nome certo de chamar o Marighella. Por que eu falo terrorista? Ele fez o mini manual do guerrilheiro urbano. Ele publicou esse livrinho aí, e nele dizia o seguinte: técnicas para matar policiais. Então, você vê até vereador aqui de Foz do Iguaçu prestando homenagem a um cara desse, né? Que ensinava a matar policiais. Por exemplo, ele ensinava a você fazer uma falsa denúncia, né? Aí quando os policiais iam até o local e tinha alguma ação contra eles, né? Que levava até a morte de policiais. E também falava muito em terrorismo nessa cartilha aí que ele distribuiu. Inclusive com bombas. Então, isso aí é muito pouco divulgado. Não sei se teve no livro, o nosso colega pode falar aqui no filme, né? Se teve essa parte dessa cartilha aí.
O filme eu assisti já há algum tempo, né? Antes de sair aqui nos cinemas brasileiros. Assisti há alguns meses, assim que eu consegui encontrar o filme na internet. Assisti da melhor forma, né? Pra assistir um filme desse, né? Assisti de forma clandestina, né? É o jeito, eu acho que ideal, né? Porque não faz nem muito sentido, né? Você dar dinheiro pra bilheteria pra um filme desse. Imagina só, né? E o Wagner Moura, que é um grande ator, Wagner Moura. Sim. Ele queria verba pública, né? Pra fazer um filme desse. É um filme que conta os últimos 6 anos aí do terrorista Marighella. É um filme que vem totalmente romantizado, né? Tentam romantizar a figura do Marighella, colocam ali a figura do Seu Jorge, né? Um negro para fazer o papel, sim, sendo que o Marighella não era negro. O Marighella, no máximo, ele seria o que a gente chama de pardo hoje. E se for na visão da galera militante, que eles falam que não existe pardo, que pardo é papel. Ou você é branco ou você é negro. Bom, então ele seria branco. O Seu Jorge é branco. Então ele seria branco. Então assim, você vê, é todo um apelo que fazem, né, com o filme para tentar vender uma imagem do Marighella que não era verídica. Né? Ele era um terrorista, era um guerrilheiro especializado em guerrilha, que fez um manual para ensinar como as pessoas atuarem na forma de guerrilha, de terrorismo, que endossava, né, as práticas delituosas, assaltos, sequestros, assassinatos, sabe, tudo que tem de ruim, né, de todo tipo de crime, ele incentivava e ensinava como fazer da melhor forma esse tipo de crime. Então, assim, você vê, usarem um cara desse, né, uma história dessa de forma romântica para seduzir as pessoas, né, que infelizmente a grande maioria, a grande massa é pouco situada sobre a história, acredita em qualquer coisa que vê num filme, eu acho assim muito desonesto. Sinceramente, acho absolutamente desonesto. Na realidade, tem um documentário da Brasil Paralelo que fala assim sobre a sétima arte. E se você assistir esse documentário da Brasil Paralelo, você vai entender sobre o que estamos falando. Às vezes você pode falar assim, nossa, mas quanto... É só um filme. É só um filme. Pra que esse fanatismo todo, ficar falando? Tá bom, tá certo, tudo bem, não tem problema. A ideia do comunismo é isso, destruir a família. E recomendo aí a série, tá, da Brasil Paralelo, que eu assisti. Sim. E é excelente, fantástico. A ideia do comunismo é essa, destruir a família, a propriedade privada e a religião. Então, começam também pela sétima arte. E a esquerda detém esse poder da narrativa, né? Sim. Então, eles dominam todas as universidades, a grande mídia, né? Sim. Então, eles contam a história da maneira deles. Aconteceu também com o terrorista Cesare Battisti, sim, que veio da Itália, né? Fugiu da Itália, chegou no Brasil, conseguiu asilo político aqui, dado pelo Lula. Exatamente. O ex-presidiário Lula. Isso. E quando o Bolsonaro ganhou na eleição, ele já fugiu para a Bolívia e foi deportado para a Itália novamente. Lá ele confessou todos os seus crimes, 4 assassinatos, e foi pena perpétua, prisão perpétua, condenado. Ele confessou todos os crimes? Exatamente. Todos os crimes. O que é mais curioso, né, que eles falam que lutam tanto pelo povo, e 2 desses crimes foi contra um açougueiro e outro contra um joalheiro. E sabe por que eles foram mortos? Porque eles reagiram a um assalto. Então esse Cesare Battisti matou por vingança, porque eles reagiram a assalto. Então por isso que eles são também muito a favor do desarmamento, para você não reagir. Exatamente. Arthur? Estamos aqui, então. Eu fico me perguntando qual é a credibilidade que ainda a tal da UOL sustenta, né? Eu acho que até uma estatística que minha cadelinha apresentar eu acredito mais. Então, eu não sei até onde é verídico esses dados que eles publicam, né? Sim. Porque é muito fácil, né? As pesquisas deles, até hoje, a gente nunca viu ninguém consultado. E também
até acho que 2 semanas atrás estavam comemorando 36 mil bilhetes vendidos. Não sei que mérito tem nisso, né? Um filme que era para estar explodindo. Em contrapartida também, né, mas na linha de observar o que acontece, eu acredito que esse filme ele deveria ser enquadrado como apologia ao crime. Inclusive, a direção deveria responder criminalmente e ainda gostaria que os deputados do Brasil ouvissem o povo e tivessem a pachorra de inventar um projeto, criar um projeto de lei que criminaliza o comunismo no Brasil, né? Porque nós sabemos o que essa ideologia deixa de rastro, né? É um mar de sangue, né? A gente sabe aí, para quem leu o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, a gente sabe que ali ele aponta que tudo que o comunismo matou é muito maior do que todas as catástrofes naturais da história da humanidade, né? Sim. Então, criminalizar essa ideologia no Brasil seria maravilhoso. E esse filme que traz essa corrente deveria ser enquadrado como apologia ao crime. É uma narrativa mentirosa, utópica, é fantasiosa, é falaciosa. Primeiro de tudo que eles pegam o Marighella, que era um branquelo, e colocam como negro, né? Como já foi citado aí. Exato. Então é uma maneira de tentar reforçar uma narrativa aí de luta de classe também, né? Isso. Sem contar que o próprio manual do Marighella, ele vem trazendo em todas as páginas uma ideia que prostitui totalmente os adolescentes e os estudantes, né? Colocando eles como um bicho revoltado, que é o protagonista de uma revolução, e lógico que não. A única coisa que foi visto que adolescentes, estudantes no modo geral, principalmente naquela época, eram massa de manobra muito frágeis e se aproveitaram disso, né? Mas eu queria só fazer uma leitura aqui breve de um parágrafo aqui bem curto do que está escrito no manual do guerrilheiro urbano. Diz assim: o guerrilheiro urbano é um inimigo implacável do governo e infringe dano sistemático às autoridades, aos homens que dominam e exercem o poder. Isso não está falando só a respeito de política, está falando inclusive de empresariado e de líderes religiosos. O trabalho principal do guerrilheiro urbano é de distrair, cansar e desmoralizar os militares, a ditadura e as forças repressivas. Como a gente não tem mais a ditadura militar, né, como eles chamam, mas eles seguem no propósito de desmoralizar militar e essas forças repressivas que seriam as polícias, né, não só o exército, como as polícias militares, guardas municipais, polícia civil, polícia federal e outras. E além disso, atacar e destruir riquezas dos norte-americanos, os gerentes estrangeiros e a alta classe brasileira. Então, é só digamos assim, uma entrada, né? Um aperitivo do né? mente maligna. Sim. Não, é um absurdo. E sabe o que eu acho mais absurdo? É porque eles dizem assim, né? Não, o que aconteceu em 64 foi apenas um golpe e usaram uma desculpinha de grupos que existiam grupos comunistas e interesses, por exemplo, da União Soviética na época, no Brasil, para dar um golpe. Mas eles afirmam de forma categórica que os Estados Unidos, tá no próprio filme, que os Estados Unidos estavam interferindo aqui no Brasil, que estavam com agentes aqui no Brasil, parará. Ou seja, eles vendem uma história que nunca se comprovou, da forma como eles contam, da interferência da CIA e do FBI aqui no Brasil, nunca se comprovou, mas eles dizem que não tem nada a ver a história de que existiam partidos comunistas guerrilheiros, sendo que todo mundo sabe que existia, e é óbvio que existiu interesse na época da União Soviética de transformar o Brasil, principalmente, e a América do Sul, numa União Soviética latino-americana, no caso, né? Então, assim, não faz sentido, né? Não faz sentido o discurso. É óbvio que existiam, sim, grupos terroristas, grupos assassinos, grupos de assaltantes, inclusive nossa ex-presidenta, a Dilma, ela fazia parte, né, disso também, é bom ressaltar. Sim. Então, assim,
o que é fato, eles negam, né? E aí a narrativa que eles contam sem ter nenhum fato para comprovar, essa tem que ser válida. Né? 21 anos de regime militar, eles contam aí 400, 500 pessoas que eventualmente sumiram, né? E claro que toda a vida importa, mas nós sabemos que a imensa maioria dessas pessoas, eles eram terroristas. Sim. Eles eram guerrilheiros e para eles, quanto pior, melhor no país. E tem outra coisa, quantas mortes eles não estão colocando aí na conta do governo militar, né? Mas a gente sabe do que eles chamavam de, se eu não me engano, ajuizamento, um negócio assim, que é quem delata um outro terrorista, eles simplesmente colocavam no paredão e fuzilavam. Sim, não, com certeza. Eles matavam também, eles faziam atentados, eles também tiveram muitas mortes na conta deles, né? Então esse filme aí pra mim é uma balela, um absurdo, é ridículo, né? Vamos falar bem o português correto. E se tivesse dinheiro público num filme desse, pelo amor de Deus, né? Não, teria que ir lá em Brasília, entendeu? Bater na porta do Bolsonaro e do Frias lá, que é o secretário de Cultura, e perguntar se eles têm algum problema psiquiátrico, que não faz sentido. Exatamente. E outra coisa, a maneira que é ensinado nas escolas é que esses grupos guerrilheiros lutavam a favor da democracia. Mentira, nunca tiveram democracia nos países que eles se espelhavam, nunca assim teve democracia. Eles lutavam pela ditadura do proletariado, essa é a verdade. Exatamente. Só mandando um alô, a Jo do Campo Juiguaçu mandou uma mensagem pra gente. Boa noite, só de ouvir essa voz já virei fã. Você só precisa dizer qual voz. Qual voz, querida? Vozes, a minha que não é. Como é que é o nome dela? Jo. Jo, qual voz, Jo? Fala pra gente. Eu também. Fala. O Luiz, fala pra eu mim. tenho certeza que a minha também não foi, meu filho. Olha, vamos mudar de assunto. Bom, Alexandre de Moraes revoga a prisão do deputado Daniel Silveira. Na decisão, né, de revogação da prisão dele, o ministro, ilustríssimo ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, deu essa liberdade para ele, mas com algumas cautelas, na verdade. Então, ele proibiu qualquer forma de contato, né, com as pessoas que estejam sendo investigadas através do inquérito das fake news e das milícias digitais. Além disso, também teve uma proibição que ele frequente as redes sociais. Então, assim, como é que é isso aí, Ele gente? tá livre, mas não tá livre. É o quê? É uma liberdade assistida, né? Mais ou menos isso. isso. Um bebê. Você tem uma criança e você deixa ela livre, mas ele precisa de tutoria agora. Ele precisa de um tutor, né? Deve ser mais ou menos isso. Engraçado que a gente assiste isso pasmados, né? Porque como que é possível? Um cara, olha, por mais que a gente discorde qualquer coisa que o Daniel Silveira falou, no ímpeto, né, do sangue quente, do testosterona batendo na cabeça. Por mais que a gente discorde de tudo aquilo, por mais, ainda, teoricamente, estamos num país democrático, não é? Onde ele era protegido por lei, Inclusive ele, que é um parlamentar. Você tá me entendendo? Então, assim, como é que tá acontecendo isso? Então, até a gente que tá aqui falando, em algum momento, talvez o Supremo chegue em nós também. Então, chegou no Daniel, que daqui a pouco chegou na Bárbara, que daqui a pouco chegou no Alan, que daqui a pouco chegou em fulano e ciclano, chegou ao ponto do PCO emitindo opiniões no Twitter contra o Supremo. Tô quase com vontade de me filiar no PCO, porque parece que é o partido mais coerente do Brasil hoje. Cara, os únicos que estão falando alguma coisa, né? Deus. Não chega a ser uma doideira isso, né? Luiz, e aí? Não, eu acho que é mais ou menos como aconteceu num episódio do Chaves, né? Que a dona Florinda falou pro Kiko assim, ele perguntou, posso ir na piscina? Ela pode, mas só não pode se molhar. É mais ou menos isso. Ele tá livre, mas será que ele tá livre mesmo? Então, o STF aí, o Alexandre de Moraes, acabou criando um cidadão de segunda classe, segunda categoria. Eu acho que é isso que aconteceu. Ele não está... claro que a gente fica feliz por ele, né? Por ele rever a sua família, né? Ele tem uma filha pequena e tudo mais, uma esposa. Mas, infelizmente, ele não vai poder aí, exercer a sua função plena aí, né? Com a plenitude.
Hoje em dia, sem as redes sociais, né, todo mundo se manifesta através das redes sociais para se comunicar, até com seus eleitores. Então eu acho que bem injusto essa decisão aí. Eu acho que foi mais por ele se sentir pressionado até internacionalmente, o Alexandre de Moraes. Mas mesmo assim não saiu, né, do pedestal, da sua arrogância, e continua tendo essas decisões aí muito arbitrárias. Exato. Então, antes de mais nada, agradeço o elogio da minha voz aí, Jô. E outra que depois dessa fala do Mohamed aí de se filiar ao PCO, a gente tem que subir a hashtag Luciano tem razão, né? Ai, Deus. Mas agora, brincadeiras à parte, né? Tem um advogado na Paraíba, lá em João Pessoa, o nome dele é João Alberto da Cunha Filho. Ele é o coordenador, diga-se de passagem, jurídico da Marcha da Família, e também hoje é o vice-presidente da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Inclusive a própria OAB tenta, dentro do STF, derrubar aí a OACB, que é a Ordem Conservadora, mas não tem logrado êxito. E a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil emitiu uma nota, né, mandou um ofício, não lembro o nome do documento exatamente, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lá da Organização dos Estados Americanos, né, da OEA, e recebeu como resposta a seguinte mensagem: tenho a satisfação de dirigir-me às vossas senhorias para referir-me à petição supra-referida. A este respeito, a fim de concluir a análise, solicito a vossas senhorias que esclareçam os seguintes pontos: informar o andamento dos processos contra as supostas vítimas, informar se a suposta vítima, Daniel Silveira, está atualmente detida, e informar se as supostas vítimas têm conhecimento de presente denúncia apresentada em seus nomes. Lógico que eu fiz uma adaptação aqui para não ler na íntegra, né? Mas dá-se uma impressão, principalmente pelo que é veiculado na mídia, na mídia marrom, eu ia dar um outro adjetivo, mas vamos nessa daí mesmo, que algum espírito de benevolência está pairando sobre o Alexandre de Moro, né? Quando na verdade o que está acontecendo é que ele está demonstrando o quão covarde ele é, que dentro do Brasil ele pinta e borda. Agora, quando tem alguma instituição de fora falando assim, estamos de olho e queremos saber, aí ele canta de galinha, não de galo mais, né? Sim. Que Deus abençoe que ele não esteja me ouvindo, mas se ouvir também, só peço que vocês me levem bolacha recheada na cadeia. O que é seu tá guardado, viu, filho? Pessoal, então, mas só pra deixar bem pontuado aqui, a censura mantém-se, o ataque à Constituição mantém-se, principalmente a emenda da Constituição que diz: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E ele ainda está sendo violado nesse direito dele. Exato. Excelente colocação. Eu preciso mudar de assunto. Vocês têm... Posso mudar? Pode. Muito bem. Mudando de assunto, veículos parados, a nossa pauta número 3. Na tarde desta segunda-feira, dia 8, o vereador Cabo Cassol publicou na sua página do Facebook um vídeo mostrando o pátio da nona nona Regional de Saúde. Nele aparecia em torno de 48 carros sem uso, que teoricamente seria para a aproximação dos serviços de saúde ao contribuinte, né, ao usuário. A gente fez uma longa pesquisa em cima disso, né? Conversamos com as autoridades específicas. Então, eu queria que, inclusive, quem abrisse esse momento de fala dentro da nossa pauta número 3 fosse o próprio Arthur. Pode começar, Arthur. Ok, então,
foi apresentado aí essa denúncia, vamos dizer assim, né, em rede social pelo vereador Cabo Cassol, vereador na cidade de Foz do Iguaçu, para quem nos ouve de fora, e causou estranheza, né, de fato, por que tantos carros novos e aparentemente tudo de acordo tá ali sofrendo depreciação do tempo, né? E o vereador, a priori, fez o papel dele, que é fiscalizar, e também ele não falou em vídeo, mas nós sabemos que já tinha um ofício sendo encaminhado para a secretaria para ver o que aconteceu. São imagens que, a princípio, geram uma certa revolta no contribuinte. E nós, como veículo de informação, que nós temos que ter a responsabilidade de ir atrás de informação, e aproveitei a deixa de estar aqui em Curitiba para passar na Secretaria de Saúde do Estado, aqui em Curitiba, e no fim do expediente de ontem não consegui contato com ninguém que pudesse me dar uma resposta adequada. Hoje pela manhã entrei em contato com o Dr. Alexandre, que é o diretor da Ciretran, né, o Detran de Foz do Iguaçu, e inclusive estendo aqui o agradecimento dele pela consideração de ligar para ele, e ele nos trouxe a informação que de fato os carros estão parados, mas ele está dentro de um processo burocrático, né, de regularização para esses veículos começarem a funcionar. É um cuidado que o Estado teve, por quê? Isso é o que eu só estou repassando o peixe que eu comprei. A informação, sim. Isso. A informação é de que o próprio governo do estado exigiu que, uma vez que esses carros foram recebidos por doação e o estado está mandando para os municípios, precisa ser feito todo esse processo. E se o veículo estiver hoje circulando, ele vai, e alguém, por exemplo, se envolve num acidente, acaba aí por uma fatalidade perdendo a vida, não teria nenhum tipo de regularização, isso ele seria massacrado até pela própria imprensa. Então achou por bem que se aguardasse a regularização, que provavelmente até o fim do mês, ou mais tardar dentro dos 10 dias de dezembro, tudo esteja regularizado para funcionar, inclusive para ser distribuídos para outros municípios, como Serranópolis, Medianeira, São Miguel, Santa Terezinha, né? Sim. Inclusive, na minha opinião... Não, pode falar. O que, na minha opinião, não justifica que os carros estejam ao ar livre, né? Digamos assim, correndo riscos, que de fato Foz do Iguaçu tem passado por dias de chuva intensa. Cai uma árvore, Deus o livre, granizo, perde então tudo. Sim. Né? Sim. Mohamed... Então, podia ter um cuidado. Quando a gente trouxe essa pauta aí, que se originou de uma denúncia que o Cabo Cassol foi fiscalizar, aliás, é o trabalho do vereador, né? Vale ressaltar, não é só uma questão midiática, é porque ele tem que ir, porque ele está sendo pago todo mês, o dinheiro cai na conta dele para isso. A gente tem que começar a entender qual é o papel do político e, aliás, de cada político, né? Dependendo do seu cargo, né? Mas é uma questão técnica, né? Eu comentei desde o início, falamos sobre isso antes também. E assim, é uma questão técnica que precisa ser averiguado o porquê, né? É difícil a gente tecer ali dar uma opinião, por exemplo, pessoal sobre isso, sem um conhecimento exato de como está todo o trâmite, né? Inclusive porque se esses carros foram destinados para a 9ª Regional, de fato, né? Não é só para Foz do Iguaçu, são carros que vão ser destinados para outras cidades vizinhas aqui, porque a 9ª abrange mais algumas outras cidades. Mas concordo com o que o Arthur falou, no sentido de que os carros me parecem ali que eles estão meio que ao relento, né? E a gente realmente passou algumas chuvas de granizo, a gente sabe que fica ali passando as intempéries do tempo, um outro tipo de acidente, por exemplo, uma árvore, um galho pode cair e estraga um bem que é um bem público, que foi o pagador de imposto, né, que pagou, nós pagamos aqueles carros que estão lá, eles não foram dados pelo Estado, porque o Estado é legal, bacana, gente boa. Na verdade, é outra coisa que a gente tem que entender. O dinheiro público somos nós que contribuímos para que exista esse dinheiro público. Então a gente tem que cuidar, sim, tem que ir atrás de saber como é que estão os bens que são comprados pelo dinheiro que nós pagamos.
Exato. Luiz? Eu acho assim, tudo que vem do poder público, tudo é demorado, né? Os serviços, né? Eu acho que se existisse assim uma prática, igual acontece nos restaurantes, se você cometer o desperdício, né? No caso, comida, você vai pagar aquele excesso. Se existisse isso também para os nossos políticos, o que iria acontecer? Eles iam zelar mais com o nosso dinheiro, né? Eu acho que esses casos não estariam aí ao ar livre, podendo quebrar ou algo assim. Já estariam até rodando, eu acho, na minha opinião. E até existe, tá, isso aí que você falou, porque existem os princípios lá da administração pública, da gestão pública, né, e existem várias questões de eficiência, de pessoalidade, enfim, são vários princípios que existem lá e há que se ter um cuidado com o que é público, mas também quem deveria fiscalizar não fiscaliza direito e as coisas vão se desenrolando. Mas é muito lento, infelizmente, né, o processo burocrático, né? Nós vivemos numa burocracia. Não é um bem intangível, é tangível. Você vai sofrer as intempéries e tal. Então você está perdendo, inclusive, a vida útil. E a própria prefeitura já poderia ter soltado alguma nota explicando para a população, porque ela deve satisfação, né? Mas sim, acho que nem falou nada. Na verdade, Luiz, a gente vê o trato da prefeitura hoje com a população de Foz, tem um descaso total. É como se estivesse dizendo assim, povo de Foz, a tua opinião e a tua preocupação para mim pouco importa. Sabe? Então, por isso que eles não emitem nota nenhuma e dane-se. Só pra gente, antes de encerrar esse assunto, chegou uma informação pra gente que os veículos, eles teriam, né, sido emplacados em nome do Estado do Paraná no dia 6/1/2021, ou seja, são 11 meses que, teoricamente, esses carros já foram adquiridos, né, já foram comprados, pagos, certamente pagos, e que ainda não foram destinados para o uso efetivo. Exato. Então isso aí também, bom, a gente tem que saber até que ponto também a questão do governo do Paraná também tem a responsabilidade disso. Quando que ele iniciou esse trâmite, por que tá demorando tanto, né? Mas, enfim, são questões muito técnicas, a gente precisa ter um cuidado para não emitir só a opinião, né? Realmente trazer fatos, que é o que a gente faz aqui e se compromete. Exatamente. Exatamente. E o mais importante disso tudo que eu achei muito engraçado, inclusive, política é uma graça, na verdade, né? Então, veio o governador aqui um tempo desse, aí fizeram um vídeo, colocaram os carros tudo enfileirados e chamaram gente não sei de onde. Subiram em cima dos carros. Subiram nos carros, fizeram tapa, aquela mídia, né? Porque o marketing o marketing é a alma do negócio. Então, inauguração dos carros. A gente ainda se alimenta disso, né? Falando de veículo, nós vamos falar mais de veículo daqui a pouco de novo, né? Boa! Gostei do link! Deixa aí, ó. Gostei do link. Pessoal, vamos falar da greve dos ônibus aqui em Foz do Iguaçu, que é uma coisa que acontece, parece que todos os anos. Isso. Né? É uma coisa que a gente já se acostumou. Todos os anos não, quase todos os meses tem acontecido. Não, né? Tem o Natal e o Ano Novo? Exato. Aqui tem... é do calendário de Foz do Iguaçu, tá dentro do greve no transporte coletivo. Inclusive, tá no plano de governo do prefeito. Olha, não sei, talvez, né? É uma brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai que, né? O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, deu prazo de 48 horas, contando a partir de hoje, quarta-feira, dia 10, para que as empresas do consórcio Sorriso, que administram o transporte público, acertem os salários atrasados dos trabalhadores e acabem com essa greve. Entendeu? Então, assim, a gente tá... incrível, né? Como sempre quem sofre é o trabalhador. É quem paga. Consórcio tristeza, né? Cara, eles querem aumentar a passagem pra R$5, irmão. 5 e pouco, só Nem pra... nas grandes capitais, com ar-condicionado que tem até massagem nas costas... Você tá me entendendo? Você paga R$5. E cadê o ar-condicionado que ia ter? Pois é, tá aí o Arthur, que tá lá em Curitiba, Praça Teste, né? Aliás, Praça Teste é Belo Horizonte. Mas tá em Curitiba, que tem uma das melhores frotas do Brasil. Você tá, e não é esse valor, né, Arthur? Não, e inclusive aqui, salvo engano meu, mas com certeza que um tempo atrás ainda tinha a prática de todo domingo a passagem ser R$1. Então, olha não só. interessa, sabe? E outra, o transporte aqui é todo integrado.
Você sai de uma ponte, você sai de uma região metropolitana, você vem para Curitiba, entra no terminal, pega um biarticulado, pega um ligeirinho, pega um alimentador de região e vai indo. Tudo mesmo preço. E em Foz não, é um descaso. Esses dias eu saí da minha casa na região. Queriam acabar, né, com o negócio do integrado um tempo atrás, lembra? Vocês se lembram disso? Sim. Acabaram. Eu não uso, confesso que eu não uso há um tempo o sim, transporte. eu também, faz um tempinho. Eu pra ter ideia de quão eu sou apaixonado pelo transporte público de Foz, eu fiz o melhor investimento na minha vida e comprei uma bicicleta. Então, ainda bem, porque você falar que é apaixonado pelo transporte público. Eu já ia falar pra você aproveitar que você tá numa cidade grande, você já procura aí um hospital, né, pra ver ó, essa questão psiquiátrica. Mesmo né? o bichinho andando de bicicleta é 2 canetinhas, né? Não, mas ele emagrece, né? Emagrece, por isso que ele é magrinho desse jeito. É o poder público pensando na sua saúde, cidadão. Claro. Ele anda 80 km por dia. Pra completar a ideia aqui, quando eu cheguei no terminal, fiquei lá igual um tongo lá, esperando o ônibus, não vinha ônibus, nada. Quando eu vi todo mundo entrando e pagando passagem, eu falei, mas que diacho é esse, cara? Como eu trabalho no centro mesmo, desci a Avenida JK a pé, mas eu falei, cara, o que tem na cabeça de um gestor que parece que, no geral, eles desenvolvem a cidade, o plano, né, pra pior, não pra melhor? Como que o cara consegue fazer um negócio desse? Sem dúvida. E na verdade, Mohamed, você que é expert nesses assuntos daqui do município, é uma coisa que vem se arrastando há muito tempo e a gente não sabe, mesmo que a pessoa queira ensinar e mostrar pra gente o que acontece, a gente não consegue entender. É porque é um nó tão grande. Né? É um nó jurídico, inclusive, exatamente, tem um embrólio jurídico ali também. Tem a questão, já tem uma questão judicializada. E aí o pessoal administradores ali do consórcio fazem promessas, né? É o que ventilam aí, né? E a gente traz o que a gente consegue captar, porque é um pouquinho difícil, às vezes, informações assim mais privilegiadas, né? Mas até onde a gente sabe, o que acontece, até onde eu pude apurar também, há uma questão jurídica ali, de fato, talvez possa haver uma manobra do consórcio, entendeu? Para conseguir viabilizar esse aumento astronômico da passagem para mais de R$5. E por óbvio, né, a prefeitura, até vamos fazer um papel aqui de advogado diabo, que geralmente a gente critica o poder público, mas a prefeitura chegou num determinado momento que falou assim, olha, não tem condições mais a gente toda vez pagar os salários e injetar dinheiro, né? Porque é uma responsabilidade do município a questão do transporte coletivo. Mas não dá para o município ficar pagando uma conta que é responsabilidade do consórcio que aceitou, né, participar ali de um contrato e aceitou as responsabilidades, né, referentes a ele. E assim, de muito tempo, pode-se falar que é de anos esses enrolos, né? Há um acerto coletivo aí também em relação aos funcionários, né? E tem gente já há muitos anos sem receber, que tá com salário atrasado. Até onde eu pude saber aí, aproximadamente só 30 e poucos por cento do salário desse mês aí foi pago. Então assim, tá numa situação tão ruim que o funcionário dessas empresas de transporte, eles não estão nem mais brigando pelos atrasados e pelos acertos que deveriam ter sido feitos. Eles só estão aí brigando pelo do mês. Olha pra você ver o absurdo. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu conheci gente que foi despedido, que tava com salários atrasados, que não recebeu do mês, que foi despedido e não tinha sido feito o acerto ainda. E ainda queriam chamar o cara pra fazer um extra de vez em quando, pra pagar uma merreca antes de terminar de acertar. Nossa. Né? E hoje também eu tava e outra coisa, hoje eu tava num posto, fui abastecer, e a menina falando, eu vou esperar até as 5 e pouco pra pegar um ônibus. E ela já tinha sido liberada umas 3 horas da tarde. Falou, por quê? Porque eu não tenho condições de todo dia que acontece greve, você vê como é constante, né? Toda vez que acontece uma greve, eu pagar aí 30 e poucos reais, 40 reais, às vezes quase 50 reais, que eu moro um pouco longe. Sim. Aproveitei pra conversar com ela pela oportunidade, sabia que era uma pauta nossa. E aí ela falou, não tem condições, como é que eu vou fazer pra pagar um valor desse? Uma pessoa que trabalha e recebe um salário comercial, vamos dizer, não tem condições. Aí ela tem que ficar 2 horas esperando, tá entendendo? É um absurdo, né? Esse consórcio é uma trava na cidade. Sorriso, soco no estômago. É um sorriso que eu não sei quem está sorrindo com esse consórcio. A gente teria que descobrir quem está sorrindo. O Arthur, vai lá. Deixa eu cortar aí o Luiz rapidinho.
Mas essa briga aí, ela é um romance que até no início dava para colocar uma música romântica aí para fazer um fundinho. Porque existe aí uma dor profunda no âmago do sindicato, principalmente do Dilton e Vitorace, né? E do Chico. Ele é um romance antigo que acho que desde a época que o Paulo era o prefeito, já teve imbróglio entre eles ali na Câmara e tal. E até hoje acho que eles usam, e principalmente o Dilton e os motoristas não perceberam isso ainda. Isso. Mas os motoristas são utilizados como massa de manobra do Vitorace. Faz todo sentido. Para ficar pressionando a prefeitura, sabe? Faz todo sentido. Então, o que a gente precisa é que os próprios motoristas acordem, vejam como que eles estão sendo injustiçados. A ponto de que hoje o motorista em Foz exerce a função de cobrador também. Que é um perigo, né? Você não pode ocupar a tua mão para mexer no celular, você não pode ocupar a tua mão enquanto dirige, né? Para comer alguma coisa, tomar uma água. Não pode. Tomar um tererê igual os paraguaios. Agora, o motorista com 50, 60, 100 pessoas dentro do ônibus pode ficar fazendo troco para todo mundo. Então, os absurdos aí que a gente vê nesse consórcio. A gente tá rindo para não chorar aqui, sabe? Aqui, o cara do Rico porque é triste. O usuário, ele sofre demais, cara. Sim. A pessoa fica horas esperando um ônibus para ir, horas esperando para voltar. Ela perde tempo que ela poderia estar descansando, aproveitando com a família. Assim, eu não sei o que pode ser feito, porque até onde a gente sabe, onde se diz, esse contrato com o consórcio, ele é um nó de ninho de passarinho, entendeu? Fora a brilhante ideia que eles tiveram durante a pandemia, né? De diminuir a quantidade de ônibus, né? Claro, né? E lotou de gente. Porque já não tem, né, irmão? Deve ser científico, né? Deve ser a ciência. Foi tudo científico. Ah, claro, só pode. Sem dúvida. Foi a OMS que veio aqui em Foz. Eu sei. Pessoal, essa pauta é uma pauta recorrente. A gente vai sempre falar sobre isso, cara. Não, mês a mês tem greve. Se dia que tiver um prefeito que resolva isso, eu pago pra ele uma noite na Cristal. Né? Não, eu queria ver também um cara que chegasse lá, batesse na mesa, entendeu? E falasse, olha, não tem condições mais, porque o povo não aguenta mais esse serviço horrível, caro, mal prestado, demorado... Tudo de ruim, porque você vai falar com o usuário, eu não uso, mas você pode conversar com a pessoa que usa. Sim. Você vê que as reclamações, elas são de todo mundo, são as mesmas. O cara te tira ali do bolso uma lista com 30 reclamações diferentes. Não é possível, gente. Inclusive, eu tenho uma reclamação a fazer agora. Vamos mudar a pauta. Gira ou não gira? Olha, Rogério Alves... O nosso querido pequeno vulcão que apresenta o programa aqui nas rádios do Grupo Mundial de Comunicação. Parabéns, Ed, muito top. Obrigado, Rogério, um abraço pra você. Pessoal, não tô conseguindo acompanhar o Facebook, mas fala aí que depois eu resolvo. O Arthur quer ganhar essa promoção da Cristal. Ele falou, quero na hora que você falou. Não, mas eu acho que era do tererê, gente. Calma, não vai complicar nosso colega aí. Só, cara, disseminando a sementinha do mal. Fake news. Mas o prefeito que for solteiro, claro. Pelo amor de Deus. Com certeza. Senão a gente paga uma pizza, tá tudo certo. Porque só vai solteiro pra Cristal, né? Isso. Não, mas não é o Arthur que tá falando, é aqui do chat aqui. Do chat? Entendi. Joctel, o nome dele. Então se você tá vendo, coisa aí pra mim que eu tô tentando... Você sabe que é o Arthur mesmo, né? É o Arthur mesmo. Esse Ele tá falando o tererê, gente. A Silvia falou... Você vê que eu conheço bem, né? Aí eu falei, quero. Tá, entendi. É que foi na hora errada. Mas nós vamos falar de perdão agora e você já vai tá perdoado. Olha, vamos mudar a pauta. Vamos lá. Perdão às multas da época da pandemia. Vocês lembram que aqui em Foz do Iguaçu, na época da pandemia, muitas pessoas foram multadas porque estavam depois do toque de recolher da noite, né? Então estavam desobedecendo o decreto municipal. Então as pessoas eram multadas. Então veio um projeto, né, de lei do vereador Cabo Cassol. Parece até que a gente tá puxando bola pro Cabo Cassol, né? A gente falou ele hoje 2 vezes aqui. Mas não é bola que a gente tá puxando, não. É porque a ideia é boa mesmo. Sabe o que é que ele tá propondo? Um projeto de lei que sugere a isenção das multas aplicadas na época da campanha. O vereador defende que naquela época isso era feito em caráter educativo.
e pede, né, para que a prefeitura perdoe essas dívidas, ou seja, faça uma anistia, né? Ó, pessoal, isso aqui foi para educar vocês, para que vocês não fizessem o que a gente pediu que vocês não fizessem, né? E as pessoas que foram multadas serão perdoadas, né? Então vão receber uma isenção. Aí ele comenta aqui no projeto de lei que eu tive o cuidado de imprimir, né, para saber do que a gente ia falar, e ele falou aqui, ó, levar adiante a cobrança das multas não cumpre qualquer função educativa e ainda cria enormes dificuldades para as pessoas naturais e empresa que já estão na beira do colapso financeiro. Então, assim, estão falando agora da retomada da economia, estão falando agora da questão... Hoje mesmo teve uma sessão, sobre turismo, uma né? audiência pública sobre a retomada do turismo. Então, a gente está acompanhando tudo que está acontecendo. Então, eu acredito que anistiar as pessoas que foram multadas nessa época, né, perdoar, fazer uma isenção dessas multas, acho que seja louvável. O que vocês acham? Eu particularmente concordo. Há uma questão também jurídica aí que a gente tem que observar até que ponto o decreto ele pode originar sanções, né, para as pessoas, seja prisão, seja detenção, seja uma multa, como é nesse caso. A gente tem que observar sobre isso também, até que ponto um decreto tem esse poder, porque aparentemente, em primeiro momento, não teria, mas ele também, o STF bagunçou muita coisa, teve outros entendimentos, enfim, aí são críticas ou opiniões que a gente poderia tecer. A verdade é que há uma bagunça jurídica no Brasil hoje, e a gente não sabe muito bem até que ponto aquilo que está na Constituição vai ser interpretado daquela forma ou não, né? Isso é uma questão que a gente deveria observar. Mas em relação ao mérito da questão do projeto de lei, né, eu acho muito bom, porque todos estávamos no momento que nós estávamos aprendendo em relação à pandemia. Sim. Ninguém veio pronto sabendo como que lida com uma pandemia. Isso é verdade. Né? E às vezes a pessoa estava no momento, teve que sair, ou às vezes abriu uma loja, sabe, sua lojinha ali, sua quitandinha, por necessidade, porque a pessoa precisava trabalhar para levar sustento para casa. Aí você vai, exato, aí você vai multar uma pessoa, você vai dar um peso a mais em cima de uma pessoa que estava lutando para arrumar às vezes 50, 100 reais fazer ali no dia, para poder levar comida para casa, e você vai dar uma multa de 500 reais para essa pessoa? Sim. 600 reais. Não faz sentido, Sim. não faz sentido. O poder público Nenhum. não pode, não deve fazer isso. Não deve trabalhar no sentido de pesar ainda mais em cima de quem já está com dificuldades, né? Então, nesse ponto, eu acho ideal que isso aconteça. Eu Sim. creio que seja um projeto que vá passar. Eu não acredito que não vá passar. Eu acho, né, muito difícil. Fica aí nosso apelo aos vereadores. Fica nosso apelo ao nosso querido presidente da Câmara, Ney Patrício, né? Vou te mandar um abraço aqui, Ney. E eu vou te pedir para você aproveitar e pôr esse projeto para votação aí aos demais vereadores, que eles permitem que o projeto passe, se tiver que fazer algum ajuste, se tiver que fazer algum ajuste jurídico, mas que trabalhem pelo bem da população e para ajudar essas pessoas aí que muitas erraram na inocência ou na necessidade. Luiz? Tem um vídeo aí que circulou nas redes sociais, dos fiscais do tio Chico, né? Lá na Avenida Paraná. Eu lembro. Aí ele tava multando as pessoas sem máscara, só que ele também estava sem máscara. Acredito que ele não aplicou a multa para ele mesmo. E outra coisa que eu fiz, né, durante a pandemia, quando eu praticava exercício físico, eu ia correr na Paraná, eu baixei lá um documento da OMS que diz o seguinte: não recomenda correr ao ar livre de máscara. Então, que é o óbvio, né? Então, se no caso, né, eu já vi muitas lives aí do prefeito enchendo a boca para falar da OMS, que isso aqui é recomendação, então eu ia mostrar essa recomendação aí para ele, para ver se eu ia ganhar a multa. Não aconteceu de que provavelmente eu ia receber a multa mesmo, mas enfim, né? A gente dá uma de doido, né, irmão? Lógico. Arthur? Então, eu discordo bem pouco num seguinte aspecto. Eu não acredito que quem foi multado errou. Existe uma linha de raciocínio maquiavélico de dizer que de serviços não essenciais. Isso daí, indiretamente, o poder está dizendo que você não é essencial, não é o teu serviço. Porque se teu serviço não é essencial, você não é essencial também, você não precisa produzir.
Mas eu vejo assim que dentro do que tinha de lógica, né? Por exemplo, foram proibidos os eventos. Mas, pô, já não tinha um limite, 30% da capacidade? Uhum. A proibição total desses eventos levaram famílias à falência, levaram empresas à falência, levaram Sim. famílias à dívida, levaram famílias à dificuldade. Eu conheço pessoas que tiveram por 2 ou 3 vezes que levar filho dormir na casa de vô e vó, porque em casa não tinha o que comer. É uma situação delicada. Então eu vejo o seguinte, acho que o projeto de anistiar, vamos usar esse termo aí, cabe muito bem para a situação. Mas no projeto ele diz que para quem é reincidente não caberia essa desculpa. E eu iria além. Eu acho que tem que ser desculpado também. Não só isso, como quem conseguir essa desculpa, e posso estar dando um tiro no pé aqui, mas quem conseguir ser anistiado deveria correr atrás da justiça para processar a prefeitura, correr atrás de indenização, porque enquanto tinha também a preocupação com a questão da saúde, mas existia a questão da preocupação com a fome de criança, de idoso, acamado, que estava em casa precisando de comida, de remédio, de qualquer coisa. E foram levados à beira do abismo. Sim. Muitos caíram. Sim. Então acredito que devem ser desculpados e, além disso, devem sim buscar uma indenização do Estado. Sim. Por causa disso, né? Do município, no caso. Sim. Luiz? Concordo plenamente. Eu acho que a gente deve buscar os nossos direitos, né? Tudo que fizeram para a sociedade, como que vai ser contado no futuro, né? Eu me pergunto isso. Aquelas pessoas, aquelas senhoras que foram presas, uma na praça, a outra na praia, né? Que não tinha ninguém em volta. Foram jogadas no chão, brutalmente presas, assim, de uma maneira pior do que fazem com bandidos, né? Bandidos eles tratam melhores ainda. Então, como que vai ser contado isso lá no fundo, lá pra frente, né? Eu acho que isso é inadmissível o que aconteceu. Sim. As pessoas ficaram sem emprego, a economia, a gente está vendo agora a inflação no mundo inteiro. Uhum. Nos Estados Unidos a inflação é a maior dos últimos 50 anos, acredito, 30 ou 50 anos. Então, e a fome também mata, né? Como diz o nosso colega ali. A fome vai assolar os países mais pobres. Sim. E quem vai ser responsabilizado por isso? Deixa eu só fazer só uma observação. Inclusive, o próximo tema que a gente vai falar é sobre isso. Exatamente sobre... Você lembra que você falou da inflação, né? A gente vai entrar agora no assunto precatório. É o último assunto de hoje, pra gente finalizar nosso programa de hoje. Mas antes, Mohamed? Não, só ia comentar aqui, ó. O Noel Silva, ele deixou aqui um comentário, ó. Quero deixar aqui o meu protesto, pois eu tenho o cartão para a vaga de deficiente e fui levar minha mãe, que tem 85 anos, no Bradesco hoje. Não encontro nenhuma vaga e mesmo com o cartão me multaram. Né? O que é obviamente um absurdo, né? E aí fica aí a oportunidade do Fostrans aí também, se quiser se pronunciar e talvez até resolver essa questão ali, né? Pode ter sido um erro. Se for um erro, a gente, quando erra, a gente volta atrás, né? Se desculpa e tenta consertar. Então fica aí a oportunidade também ao poder público. E é o meu pai aí, nosso Silva, abraço, hein? Olha lá, hein, Arthur. Família em peso. Tá família em peso aqui. Você sabe que você falou que é o último assunto, a gente tinha mais um assunto, que era o assunto mais bombástico do negócio aqui. Qual, cara? É porque eu quero saber quem que apoia ou quem que não apoia aí o quê? As mulheres serem obrigadas a usar o mesmo banheiro que os homens biológicos. Olha isso, era pra ter colocado na pauta, eu não coloquei, é porque eu ainda mandei a pauta. Mas vai ter na pauta aqui, nós vamos falar disso aqui. Ainda bem que tem assim na pauta, o que vier. Deixa eu só ler uma mensagem que eu recebi aqui, ó.
Vem cá. O Ayrton mandou uma mensagem. O Ayrton pai, né? Mandou assim, ó. Ed, vou me candidatar a prefeito e ganhando, vou ficar 3 dias na Cristal por sua conta. Dona Clarice já aprovou a ideia. Aê, gaúcho, macho mesmo. Meu Deus do céu. Vamos lá pro precatório bem rapidinho pra gente falar sobre a questão dos banheiros e a gente finalizar, tá bom? Vamos lá. Precatório em 3 minutos. Valendo! Precatórios. Então, como eu já havia feito um vídeo, né? Mas vou falar aqui novamente. É uma dívida aí que o governo tem com pessoas físicas e jurídicas. Então, essa dívida vem aumentando ano após ano. Então, vai subir aí de 50 bilhões desse ano para mais de 89 bilhões para o ano que vem. E essa dívida é o que ele deve às pessoas e às empresas também, né? Exatamente. Foram através de ações que as empresas e pessoas fizeram contra o Estado. E já foi julgado, causa ganha, tem que pagar. Esse tema dividiu tanto a esquerda como a direita. O partido aí do Ciro Gomes, Coroné, votou em sua maioria a favor. Repare bem. Da PEC dos precatórios. E ele até ele ameaçou a não ser mais candidato pelo partido. Agora teve o segundo turno aí da votação e alguns políticos aí da base do governo mudaram de ideia e votaram a favor também. Tinham votado contra, agora são a favor. Com esse dinheiro aí, que vai ser pago parcelado, né? Vai poder furar aí o teto de gastos, mas também o governo vai conseguir pagar um auxílio aí de R$400 para o povo brasileiro. Em barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Não, brincadeira, gente. Vocês têm alguma coisa para falar sobre esse assunto dos precatórios? Eu ia falar que repare bem que eu conheço a onça que eu cutuco. Cara, os economistas, inclusive, reagiram bem a isso, não foi? Se os precatórios fossem... Reagiram, porque o que acontece? Se o Brasil não paga uma dívida, isso no mercado financeiro gera o quê? Desconfiança. Sim, porque no mal pagador. Ele é Exatamente. Um mal pagador. Como aconteceu na nossa vizinha aqui, a Argentina. Sim, inclusive passou pelo Congresso, foi pro Senado, né? Passou 2 votações no Congresso. Vamos ver como é que vai ser no Senado agora, né, Arthur? Provavelmente vai passar. É verdade, então, inclusive tem que torcer, e a torcida, a oração, o jejum, tudo tá valendo, porque essa que ela vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado, presidida por quem? Alcolumbre. E esta PEC ela não pode sofrer nenhum tipo de distorção, ajuste, nada dentro do Senado. Senão ela tem que voltar para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, para uma nova apreciação, nova votação em 2 turnos, tudo de novo. Então talvez aí seja uma maneira de tentar enrolar tudo isso, né? Isso. Mas de fato o governo agora está entre a cruz e a espada, a famosa sinuca de bico, né? Exatamente. Porque se não paga, gera desconfiança. Se paga da maneira que estava anteriormente, ele pode descumprir a meta fiscal, o teto de gasto, tudo, e aí ele responde também criminalmente, né, pelo igual a Dilma, né? Sim. A guerrilheira. A guerrilheira lá, exatamente. E não dá pra saltar banco pra pagar as contas daí, né? Não, filho, mas não igual dá ela mesmo. Fazia. Mudando de assunto, não tava na pauta, mas entrou na pauta, porque tem na pauta de assim, o que vier. Então vamos encerrar com esse assunto, na verdade. Tava, mas não tava. Tava, mas não tava. Então assim, o que você... Queima! Vou botar o presente aqui, ó. Queima ou não queima? Ah, não, esse aí é o presente. Olha, vocês viram um vídeo que tava passando na internet de uma menina, de uma hétero, né? Tava no banheiro e aí entrou uma travesti, não é isso? E aí a menina ficou incomodada porque era um homem dentro do banheiro. A travesti ficou chateada e desceu o cacete da menina. E isso num ambiente escolar, no né? ambiente escolar, claro. E aí fica a dúvida aí com o pessoal que está nos assistindo, quem estuda, quem tem filho que está estudando.
Se vocês acham correto, né, que os seus filhos, e vocês mesmos, mulheres, e também os homens, o que vocês acham em relação às suas esposas, às suas filhas, às suas mães, às suas parentes, né? Se vocês acham certo, se vocês concordam que elas sejam obrigadas, que as mulheres biológicas, mulheres que nasceram mulheres, né, do sexo feminino, vocês concordam que elas sejam obrigadas, né, a usarem, né, a compartilhar banheiros públicos com homens biológicos, né, que... Cara, isso é um desespero tão grande, né? Que a gente tem no esporte também isso, né, Mohamed? Exatamente. É um absurdo, né, Luiz? Exatamente. Eu não tenho muito o que comentar, mas eu acho assim, eu acho que o médico Drauzio Varela, ele concorda com isso. Ele concorda. Eu tô até me tremendo ele, aqui. com certeza. Ele concorda com o quê? Com a pauta de todo mundo usar banheiro. Com banheiro, né? Eu tô falando. Ou seja, teremos banheiros de elos e elas ou teremos banheiros de elas e eles? Ele concorda misturar todo mundo num banheiro só. Ah, não, isso aí, pelo amor de Deus. Tem ideia de banheiro unissex, tem a ideia de que é um direito, e aí, se você, por exemplo, se um segurança, alguém intervir, né, num homem biológico, né, entrando num banheiro feminino, né, você é um preconceituoso se você fizer isso, né? Mohamed, é o seguinte, não faz sentido que os direitos, entre aspas, da minoria se sobreponha aos direitos da maioria. Que deveria ser óbvio. Não faz sentido. Se você se sente cis, se você bota a coleira e vai andar na rua com sua namorada ou namorado, não sei, não interessa. O que você faz com relação a isso é problema seu. Agora não vai querer colocar com que a sociedade aceite isso com naturalidade. Tá me entendendo? Então, e seja obrigada, não só aceitada, seja obrigada. Por exemplo, compreendem 2% da sociedade. Pra que a linguagem neutra? Que é um assunto que a gente pode falar depois sobre isso. Pra finalizar e arrematar o programa de hoje, o comentário sobre esse assunto do Arthur. Então, eu fico pensando, Ed, eu só queria estar na porta desse banheiro com a minha filha. Depois de muito tempo que eu ia parar para entender o que é que saiu de lá, entendeu? Se é homem, se é mulher, entendeu? O negócio ia ferver. Depois, eles maquiam essa necessidade de colocar um banheiro LGBT, dizendo que é um banheiro da família. Para colocar um fraudário para o homem também, porque isso daí tá implícito machismo, que só a mulher sabe? É uma palhaçada sem tamanho. Acontece que eles ficam lutando tanto por inclusão, e eu quero saber quando que eles vão lutar por incluir ali, brigar para que tenha, pelo menos na Câmara de Vereadores, na TV Foz lá, um intérprete de Libras. Ficam falando aí, fazendo proselitismo sobre coisa que não é do interesse da maioria. Agora, nós temos necessidades verdadeiras e não é mimizice. Tem muito papo furado esse negócio de inclusão, né? Porque eles querem incluir só quem eles querem, né? Se você vai ver a Câmara Municipal, ela não tem muita acessibilidade para quem tem, por exemplo, para quem usa cadeira de rodas. Eu tava pensando isso, pra você ver que engraçado o Arthur falar disso. Eu tava pensando nisso, acho que ontem, antes de ontem, eu falei, puxa, e se eu usasse cadeira de rodas? Eu nunca poderia ter falado na tribuna, porque não tem acessibilidade ali na tribuna, você sabia? Para quem usa cadeira de roda? Eu não lembro. Eu acho que não é engraçado. Não tem. Tem rampa. Mas não tem nem altura para um cadeirante poder alcançar o microfone ali, para você ter uma ideia. Tá. E é uma escadinha para poder subir. Então você vê como é um detalhe técnico que não poderia passar, porque se fosse num local privado, teria que ter toda a questão dos bombeiros para aprovarem, eles sabem muito bem disso. Igual as calçadas, né, que eles exigem O detalhe é que essa questão da acessibilidade, quem exige dos estabelecimentos é a própria prefeitura.
Agora em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês essa noite. A gente já tá se encaminhando pro final. Já? Mas já? Vai até as 10h30 com Mas eu propaganda, tava com tanta coisa pra falar sobre esse assunto. Mas guarda, cara, que na Vamos falar na próxima, então. Na quarta a gente tá junto aqui. Pessoal, pra vocês que querem reassistir quantas vezes quiser, é só acessar o Grupo Mundial de Comunicação no Facebook, no YouTube também, fica salvo lá. E também o nosso programa vai virar podcast também. Então você pode assistir no site. Assistir não, minha gente. Ouvir no site também. Então, a gente se encontra na próxima quarta, às 8h30. E cada quarta que vem a gente tá melhorando cada vez mais, aperfeiçoando cada vez mais a técnica. Hoje os meus confrades... pálido de nervosismo. Isso! Os meus confrades vieram aqui de todos muito bem vestidos. Eu vim com a camisa polo, né? Então na próxima eu já venho na altura deles, né? Pra eu vou vir igual mendigo que nos acompanha. Pelo amor de Deus, Luiz, não faça isso. Um cara tão balancear, bonito. Né? O Arthur vai vir todo trabalhado no terno, tá me entendendo? Vai ser só luxo e riqueza. Ou vai vir de farda, não sei. De farda pode ser que renda mais. Chama o bombeiro. Eu vou botar a Eliana cantando aqui. Chama o bombeiro. Uma cadeia pra mim. Vamos lá, Luiz, sua palavra final. Queria agradecer todo mundo aí que tá comentando, dar uma boa noite e fique com Deus. Uau. Vai, Mohamed. Queria agradecer aí a todos, todas e todes. Não, é brincadeira. Vocês sabem que a gente não faz essa palhaçada. Cara, obrigado, cara. Né, nós aqui, a gente é são da cabeça, tá, gente? Não se preocupem não que funciona, o que tem aqui dentro da cabeça a gente funciona. Mas boa noite a todos, agradecer vocês que nos acompanham aqui, sinceramente vocês fazem o nosso trabalho acontecer e podem ter certeza que a gente não vai escalar, independente do assunto. Aqui a gente veio para ficar e a gente veio para falar a verdade, doa a quem doer. Arthur? Eu quero só informar que o gênero neutro tem um hino oficial. É aquele ECPNLVP. É aí que vem a origem, né? Só pode ser. É uma coisa brilhante assim, só deve... Ihu! Cadê o Ihu? Uma ideia brilhante dessa só pode ter vindo disso aí mesmo. Eu vou deixar meus últimos segundos aí pra vocês divulgarem o Instagram de vocês também. O meu é @arthur.joquetel. Isso, o meu é Mohamed.Ortiz, bem fácil de achar. E se tiver dificuldade de escrever Mohamed, bota no Google. M-O-H-A, né? Bem facinho, Mohamed. Vai. O meu é bem facinho também, Luiz Lash. Como é que é, Arthur? É Mohamed com 2 R's? Não, é H em vez do R, você sabe disso. E o meu é fácil, siga ED Queiroz. Olha aí, ó. O meu é o mais comercial de todos. O que será, hein? Pessoal... Arthur, ia falar alguma coisa? Não, só concordei. Ah, tá. Bom, Luiz, muito obrigado por você estar conosco. Muito obrigado, Mohamed. Muito obrigado, Arthur, que diretamente de Curitiba está com a gente aqui pelo telefone. Muito obrigado à Rádio Mundial. Muito obrigado à Viola FM. Muito obrigado à Viola FM Guarani Sul, que fazem parte do Grupo Mundial de Comunicação. Ao Roberto de Souza. A Silvia, que está conosco aqui, nos ajudando na técnica. E ao Jonathan, que mesmo remotamente está controlando tudo através das tecnologias. Muito obrigado e a gente vai melhorando cada vez mais para sempre entregar o melhor para vocês. Tenham uma excelente noite com Deus e que Deus abençoe a família de vocês, que vocês continuem sendo muito felizes e na semana que vem a gente se encontra aqui no Os Desinformados. Tchau. Valeu! Tchau. Abraço.